Oi, gente, tudo bem? Eu estava lendo aqui na Epístola do Apóstolo Paulo, a qual ele escreveu aos Romanos, no capítulo 11. E eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Irmãos, aqui neste versículo aqui, vemos que Paulo ele fala acerca sobre o remanescente. Ele citou o exemplo de si mesmo, que ele fala que mesmo Israel ele tendo endurecido seu coração, né, por meio de não aceitar o Messias, mas ainda há israelitas remanescentes que reconheceram que Jesus ele era o Salvador. E também ele cita o exemplo de Elias. No tempo de Elias, quando os profetas de Baal começaram a matar todos aqueles que não criam em Baal e tentaram matar Elias também, Elias fugiu e se escondeu numa caverna. E ele naquela caverna ele tentou se matar porque ele pensou que ele estava sozinho. Aí ele, em grande aflição, ele ora ao Senhor e fala ao Senhor, estou sozinho agora, Senhor. Aí Deus ali ele fala para Elias, calma Elias, ainda existem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. E aí no versículo 5, Paulo ele escreve assim, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E podemos olhar esse versículo aqui, Paulo estava dizendo sobre da época que ele estava, né? Que muitos não creram em Jesus, mas ainda mesmo assim muitos creram, como Paulo cita o exemplo de si mesmo, que ele creu em Cristo, né? E ele foi um dos maiores pregadores e um dos maiores exemplos para nós que somos cristãos, né? De uma pessoa realmente fiel a Cristo que foi até o fim, lutou mesmo, pregou a palavra sem medo, sem nenhum momento parar. E Paulo, ele foi um exemplo para nós cristãos. E se olharmos para esse versículo nos dias atuais hoje, olhando para o mundo que estamos vivendo, que há um mundo em qual há tanta violência, tanta dor, tantas doenças, tantas pessoas morrendo, tantas pessoas que não têm compromisso com Cristo, pessoas que estão andando pelo caminho largo, pessoas que fazem maldades, fazem tudo de ruim, que não tem amor mais pelas outras, mãe abandonando filho, pai matando filho, é, tudo quanto é tipo de maldade. Todos os dias, se a gente ligar a televisão, a gente vê, sempre tem uma notícia ruim de alguma coisa ruim que aconteceu. E não dá nem vontade, mas nem de ligar a televisão mais para assistir jornal, porque só passa só coisa ruim. Em meio a tudo isso que está acontecendo, ainda também há muitos lugares que pessoas são perseguidas por professar sua fé em Cristo, pessoas que são caçadas, que não que são mortas porque acreditam em Cristo, porque não negam a Jesus. Ainda em meio a tudo isso, ainda há pessoas que são remanescentes, ainda há remanescentes no tempo em que estamos vivendo. Ainda há pessoas que são fiéis, ainda há pessoas que não negam a Jesus de forma nenhuma, que mesmo em meio ao risco de morte permanecem fiel. E essas pessoas elas herdarão o reino dos céus. Elas subirão e morarão eternamente com Cristo, com Jesus. E em meio a tudo isso, né, muitas pessoas, muitos cristãos acabam apostatando da fé, né? Acabam desanimando, acabam olhando e falando, porque já faz tanto tempo que tem as promessas, né? A Bíblia já foi escrita há tantos anos que foi escrito que Jesus um dia ele voltaria para nos buscar, que um dia todo esse sofrimento acabaria, que vale a pena ser fiel. A Bíblia sempre fala que devemos ser fiéis. Como a Bíblia nos fala, né, que só um pouquinho só e o que há de vir virá e não tardará. Ou seja, a palavra do Senhor ela nos diz
que Jesus ele virá. Se a palavra do Senhor ela diz, é porque Jesus vai vir mesmo. É verdade. Não duvide. O próprio Jesus nos diz, né, que um dia ele voltará para nos buscar e nos levará para morar eternamente juntamente com ele. Então não desista, irmão. Permaneça fiel. Às vezes, no meio das lutas, das dificuldades, a gente desanima. Quando a gente olha para o mundo do jeito que a forma que está, né? Com tanta violência, tanta maldade, com tudo que está acontecendo, né? Cada dia mais as coisas só pioram, pessoas morrendo de fome, tantas coisas. E muitos até dizem, se existe tanta maldade assim no mundo, como que Deus permite tantas coisas assim acontecer, tantas maldades, mas isso tudo, toda maldade que existe no mundo, tudo isso é tudo culpa nossa mesmo. É culpa do nosso pecado, da nossa falha. Porque o Senhor ele nos criou perfeitamente, nos colocou no jardim perfeitos. Ele nos fez para viver juntamente com Ele, viver uma vida eterna. A gente não iria morrer, a gente não iria ter doença, não iria ter nada. Mas nós desobedecemos a Deus. Nós decidimos, nós escolhemos o pecado. E por causa disso nós estamos aqui nessa terra. Mas nós temos que agradecer a Jesus porque ele veio, porque ele morreu na cruz por mim e por você. E ele abriu a porta estreita, ele nos deu uma segunda chance de poder ser salvo novamente. Só de haver uma porta, irmão, nós já devemos agradecer a Jesus, porque nós não merecemos nem nada. Nós não merecemos nem uma ponte, nem um furinho, nem um buraco para poder passar para o céu. Nada disso. Mas o Senhor ele nos deu uma porta. A porta é estreita, o caminho é difícil, mas vale a pena. O que tem no final vale a pena, não tem nem comparação. Se a gente for olhar para o sofrimento que Jesus passou para poder ter abrido essa porta para a gente poder passar, nem se compara ao sofrimento ao que a gente passa para poder chegar até no céu, para poder passar e entrar por essa porta. Agora, se a gente olhar também que Jesus ele nos disse, ele nos falou acerca disso, que no mundo nós teremos aflições, mas ele nos disse para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O Senhor ele veio como homem, ele venceu este mundo como forma de homem, para que a gente pudesse olhar para ele como exemplo e pudesse dizer: Jesus ele venceu, ele sentiu todas as dores que eu senti, ele passou por tudo que eu passei e por muito mais ainda, porque a Bíblia nos diz que em tudo Jesus foi tentado, mas em nada Jesus pecou, em nada Jesus ele falhou, em tudo ele resistiu, em tudo ele foi fiel, em tudo ele seguiu firme, ele não desistiu em nenhum momento. Então não desiste, irmão, permaneça fiel. A luta é grande, é difícil, às vezes nós entristecemos, nós pensamos em desistir, em largar tudo, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos fraqueza, mas o Espírito Santo ele nos fortalece. Jesus ele nos dá força, ele nos guia. É só você clamar a Jesus, segura na mão de Deus. Na verdade, peça para Jesus segurar nas suas mãos. Porque se Jesus segurar nas suas mãos, você não tem como soltar dele, porque ele não vai te soltar. Agora, se você segurar na mão de Jesus, você vai soltar, porque você não tem força. Você não consegue. Peça para Jesus seguir na frente. Peça para ele seguir os teus caminhos, para ele guiar os teus caminhos, para ele ser o seu guia, para Jesus ele estar no seu coração, para tudo que você for fazer, que seja da vontade dele. E é assim que nós chegaremos no céu, porque vale a pena ser fiel. É difícil ser fiel, é difícil. É difícil ser crente. É difícil você olhar para as pessoas do mundo e ver tudo que elas podem fazer, ver e olhar porque aos nossos olhos, o que o mundo é agradável aos nossos olhos. O pecado é agradável aos nossos olhos, porque a nossa carne, ela deseja pecar todos os dias. Todos os dias nós morremos para nós mesmos, porque Cristo, Ele quem vive em nós, nós não mandamos em nós mesmos mais. Nós somos guiados por Cristo, o Espírito Santo é quem vive em nós andamos segundo o Espírito Santo. Então nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos, porque da mesma forma que Paulo ele escreveu, ele nos diz assim, não, calma aí, deixa eu lembrar aqui. Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas, por nenhuma delas. Ou seja, tudo eu posso fazer. Nós podemos fazer, eu posso largar a igreja, parar de servir a Cristo e fazer o que eu bem entender. Eu posso, mas por que eu não faço isso? Porque eu amo a Jesus. Porque quando eu olho para o sofrimento da cruz, para o que Jesus passou por mim, por tudo que ele fez por mim, porque ele deixou o seu trono de glória, ele desceu até aqui nessa terra, passou por todo o sofrimento. E Jesus em nenhum momento ele pensou em desistir de mim e de você. Quando eu olho para isso, quando eu vejo para o que Cristo fez por mim, eu olho para mim e penso assim, não vale a pena desistir. Não vale a pena fazer tudo o que o mundo me oferece, trocar Jesus, trocar aquele a quem me amou, a quem deu a sua vida por mim, por coisas tão insignificantes, tão falhas, tão que não vale nada, que só me levam à perdição. E em troca disso, de deixar os prazeres deste mundo, o que eu vou ganhar é muito maior. Eu irei para o céu e viverei eternamente com Cristo. É por isso que vale a pena ser fiel. Vale a pena seguir firme. Segura a sua cruz, carrega a sua cruz. O que Jesus nos disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e venha, siga-me. Jesus ele diz que no mundo nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, tudo isso por amor do nome dele. Mas o que nos espera é o galardão no céu, o que nos espera é a vida eterna juntamente com Cristo, juntamente com aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por mim e por você, aquele que não mediu esforços nenhum para vir até aqui nessa terra para poder sofrer e morrer por amor de mim e por amor de você. Como está escrito aqui em Romanos... Calma, deixa eu ler aqui. Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você vê esse versículo aqui, quando nós éramos fracos, quando estávamos afundados no pecado, Jesus ele teve amor, ele amou a mim e a você. Ele olhou para nós com um olhar de compaixão, ele não olhou para o seu erro, ele não olhou para o meu e o seu pecado. Jesus, ele me amou, ele te amou, ele amou a todos nós quando nós éramos falhos, quando ninguém via nada, nós não tínhamos valor nenhum, nós estávamos afundados no pecado. O nosso fim seria queimar eternamente do inferno, mas Jesus, ele teve compaixão. Nosso fim seria viver eternamente separado de Deus, separado de Cristo, separado do Criador, mas o Senhor, ele nos fez com o propósito de vivermos eternamente juntamente com Ele. E por isso, o Senhor Jesus, ele teve amor por mim. Ele tem amor por nós. E ele morreu na cruz por nós, por que nós pudéssemos viver juntamente com Ele eternamente. E Ele nos deu uma escolha. Basta eu e você escolhermos se nós queremos ser salvos ou se nós queremos ser condenados. A escolha é minha, a escolha é sua. Você quem decide. A única coisa que o Senhor ele requer de mim e de você para nós podermos ser salvos, alcançarmos a salvação, é que nós tenhamos obediência à palavra dele, que nós obedecemos à Bíblia, que nós venhamos ler a Bíblia, venhamos meditar nela e estudar, porque nela é tudo o que está escrito nela, é o que o Senhor nos deu, é o manual que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos saber o que é preciso fazer para alcançar o céu, para poder conseguir ser salvo. E como Romanos 5 diz, né, no versículo 6 e 8, fala sobre que por um justo, alguém pode ousar morrer por um justo. Mas agora por Cristo, ele provou o seu amor morrendo por nós, que ainda éramos pecadores. Por nós que não tínhamos valor nenhum. Por nós que fazíamos tudo de errado, que nós éramos semelhante com uma pessoa. Vou te dar um exemplo aqui pra você. Eu tenho certeza que muitos pais estão vendo esse vídeo aqui. Você,
olha um exemplo de como representar um pouco do que é o amor de Deus por nós, mas não há nada que possa descrever esse amor. Mas se você olhar para você, pai, se você entregaria o seu filho para poder morrer, para poder salvar um criminoso, uma pessoa a qual roubava, a qual matou, a qual estrupou, a qual fez terrorismo, a qual fez tudo de ruim nessa terra, fez tudo de mal, coisas que a gente olha e vê e olha assim, nossa, que coisa horrível, como que alguém pode ter feito algo assim? Você daria o seu filho para morrer no lugar daquela pessoa para poder salvar uma pessoa assim? Eu tenho certeza que a sua resposta seria não. Mas isso foi o que Deus fez por mim e por você. Ele deu Jesus, o seu único filho, por amor de mim e de você. A Bíblia diz que Deus teve prazer em moer Jesus, prazer em fazer o seu filho sofrer por amor de mim, por amor de alguém como eu, de alguém como você. E como nós podemos rejeitar esse amor? Como nós podemos trocar o amor de Cristo por coisas deste mundo? Como Paulo ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, que está escrito lá assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, Paulo ele nos diz para não nos conformarmos com esse mundo, mas que a gente venha ser renovado no nosso entendimento, que o Espírito Santo venha entrar em nossa vida, que a mensagem do Evangelho, essa mensagem de cruz, a mensagem de dor, de sofrimento, de uma mensagem tão dura como essa, porque a cruz ela não é uma mensagem que passa a mão na cabeça, não é uma mensagem bonita, é a mensagem mais linda que tem, na verdade, mas é a mensagem mais dolorosa ao mesmo tempo, a mensagem mais de sofrimento que tem. Não há como você servir a Jesus, não há como você ser um cristão e não negar a si próprio. Uma forma que nós podemos ver é por Jesus. O que Jesus fez? Ele deixou o seu trono de glória, ele deixou tudo que ele tinha para poder morrer por mim e por você. O Senhor ele requer de nós renúncia. Renúncia deste mundo, renúncia das coisas, dos nossos prazeres, da nossa carne. Ele deseja de nós que venhamos viver uma vida de santidade. Que venhamos viver uma vida separada para Ele. Porque o Senhor nos ama. E se Ele nos ama, Ele deixou para nós esta lei aqui, Ele deixou para nós esta palavra, essa Bíblia, para que nós venhamos estudar ela. Para que nós venhamos estudar essa palavra, porque o Senhor Ele sabe que se nós fazemos tudo o que está escrito aqui nessa Bíblia, nós chegaremos no céu, nós seremos salvos. E um dos livros a qual vai abrir lá no dia do julgamento, eu tenho certeza que vai ser a Bíblia. Porque a Bíblia é o que o Senhor nos deixou para nós seguirmos essa palavra. Cabe a mim e a você ler ela, estudar ela, escutar ela. Não tem nem desculpa para não ter acesso à Bíblia, para não ler a Bíblia, porque tem ela em audiolivro, tem ela em e-book, tem ela de todas as formas para a gente ter acesso a essa palavra. Cabe a nós escolher ou não servir a Jesus, seguir essa palavra. Eu deixo para você refletir esse vídeo. Siga a palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite na Bíblia. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Tenho certeza. Tenha um relacionamento melhor com Cristo. Tenha um relacionamento com Deus. Ore. Leia a palavra, estude. Busque mais o Senhor. É isso que o Senhor requer de nós. O Senhor ele quer que eu e você sejamos os seus melhores amigos. Ele quer que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele. Porque o Senhor ele nos criou para viver eternamente juntamente com Ele, porque Ele nos ama, porque Ele deseja que nós estejamos cada vez mais próximo dele. Por isso que Ele nos deixou essa palavra.
É uma palavra que muitas coisas aqui confrontam com nós mesmos. Muitas coisas dessa palavra, elas são, para nós, incomoda. Muitos querem mudar a Bíblia porque a Bíblia não é uma palavra, um livro qualquer que passa a mão na cabeça de qualquer um, mas é um livro que prega contra o pecado. E quando nós somos confrontados pela palavra, quando o nosso pecado é confrontado, nós nos sentimos incomodados. Porque a nossa carne, ela almeja pecar. Mas o que o Senhor ele quer de nós é que nós venhamos abandonar o pecado. Porque se abandonarmos o pecado, se servirmos a Jesus, nós chegaremos no céu. Então eu fico com essa palavra aí, irmão. Pense, reflita e pratique e coloque sua vida em prática.